tem que ter noção de que teu filho tem que estar numa idade onde ele vai ter algum tipo de capacidade de ter um entendimento dessa absorção desse tipo de conteúdo. E isso pode acontecer em idades variadas, mas normalmente não acontece quando a criança é muito pequenininha. Mas o quanto antes você conseguir já ir engatando esses temas, e eu falo isso para todos os pais, assim, porque, veja, o amadurecimento cerebral do teu filho, ele tem marcos, objetivos, mas ele não é igual para todo mundo. E ele acontece em momentos mesmo, momentos distintos. Então, o que eu faço? Eu aqui, eu vou tentando introduzir o assunto. De vez em quando não cola, e não é demérito, só não é a hora. Então, eu seguro mais um pouquinho. Então, assim, eu tô sentindo agora que eu tô conseguindo introduzir esse assunto e ele tá colando num velcro na cabeça do meu filho que tem 5 anos e meio. O de 3 eu não tento com essa linguagem ainda. E com o de 5 eu tô tentando, mas uma linguagem básica. Então vai depender. A conversa vai ter com uma criança de 5 anos é diferente de uma conversa vai ter de uma criança com 10, que é diferente de uma conversa vai ter com uma pessoa de 15, 16. Então, primeiro, saiba com que faixa etária você está falando. Então, assim, eu tenho que te perguntar, porque eu já estava indo para responder com base na minha experiência, ou seja, como que eu introduzo e até por quê. Por que eu ia falar da experiência de introduzir isso com 5 anos e meio no meu caso, que é quando eu senti que já começa a ter uma cola ali, do que eu falo, os neurônios do bichinho vão disparando assim, fazendo sentido desse mundo de relações e amizades e tal. Porque o quanto antes você conseguir falar as coisas para os seus filhos, de modo que eles absorvam e verdades para eles, melhor. Então, se a gente fizer uma analogia assim, quando que eu deveria contar para o meu filho, o meu primeiro filho, adotado, que ele é adotado? Desde sempre. E eu sempre adotei essa postura. Por quê? E mesmo quando ele não tinha entendimento. Filho, você é o filho mais lindo do coração do papai. Eu falando isso para um bebezinho, em cima da cama. Bracinho e mãozinha, tipo, o olho nem tchum para mim. Eu já falando com ele, com essa linguagem. Se você tem uma conversa difícil, importante para ter com seu filho, seja o tópico que for, como fazer amizades, quem é seu amigo de verdade, quem não é, vamos colocar amigos em cada gaveta, gaveta 1, quem te aceita incondicionalmente, como você é, gaveta 2, tal, quem é legal com você, mas tal, gaveta 3, gaveta 0 e até a gaveta do anti-amigo. É assim que eu escalonei para o meu filho de 5 anos e fui explicando. Mas, cara, contexto ideal para essas conversas. Um contexto íntimo, um contexto importante, tipo filho. Eu sei que você é pequeno, eu preciso ter uma conversa mais de adulto com você, mais amadurecida. Vamos num lugar especial? Cara, olha como seu filho vai se sentir importante. Você não jogou uma informação importante num contexto zoado. Tipo, o que você poderia fazer? Algumas ideias. Pô, aqui a gente tá no Paraná, tem um monte de gente que tem caminhonete. Pô, abaixa a parte de trás da caminhonete, fala, cara, vamos lá sentar e conversar num contexto lúdico, né? Que pode ter uma lembrança assim, tipo, entre aspas, cinematográfica, né? Que o contexto facilite o conteúdo de valor que você vai transmitir. Pô, olha lá, meu pai me chamou, falou que era uma conversa, pô, ele acha que eu sou mais amadurecido, tá num lugar legal, ele tá dando atenção legal para um assunto que ele considera importante, eu tô me sentindo importante e tal, assim, a gente vai gravando mais memórias quando a gente é criança, porque a gente alinha a memória visual à memória do sentir. E aí isso é a memória do sentir que normalmente a gente carrega. Para encerrar o assunto, de que você deve falar verdades para os seus filhos, quanto antes. Especialmente as inconvenientes. Você não quer que seu filho chegue lá na frente, e aí você tem essa conversa com ele pela primeira vez, e ele pensa, o que meu pai, o que a minha mãe, para além disso, possam ter escondido de mim. E isso vai fazer com que uma vida que ele achava que tinha total confiança nela durante 15 anos, e você pode até achar que é isso mesmo, mas para ele a percepção vai ser essa. Não se discute verdade aqui, se discute percepção íntima de cada um. E eu estou falando da percepção íntima do filho, da criança. Ele vai perguntar, o que meu pai, o que a minha mãe, além disso, que era tão importante, possam ter escondido de mim durante os últimos 15 anos, 20 anos, 25 anos, 28 anos, 30 anos da minha vida.
E aí isso vai minar a confiança dele de uma forma retroativa. Vai vir assim, tipo, ele vai vir se questionando todo o passado, tentando encontrar buraco em tudo. E a segurança, a malha de segurança que ele deveria ter tido e deveria ter a vida inteira, que como pai, como mãe, você tem a responsabilidade de passar uma plataforma segura para o seu filho, ele vai questionar. E aí isso é ruim, porque não é só questionar o passado, porque ele pode não encontrar nada, pode estar tudo ok. Mas isso vai fazer com que ele molde a visão dele daquele momento presente para o futuro da vida dele. E ele vai passar a olhar todas as outras relações afetivas e amorosas que ele vai desenvolver na vida dele como adulto com desconfiança, até que ele possa eventualmente passar por um processo de análise terapêutica, psicológica e ressignificar aquilo, redesenhar, né? Repintar de outra cor. Falar, não, aquilo ali não foi minha culpa. Essa conta não é minha, essa conta é dos meus pais. Eu sou uma pessoa que mereço viver confiando nas relações e mereço fazer diferente, mereço mudar essa trajetória e tal, mas olha que prejuízo. Até prejuízo, assim, da própria relação de você como pai que não adota essa postura que eu estou recomendando com o seu filho com quem você quer ter uma relação. Porque aí você está quase que jogando a roleta russa. Ou seja, você está tirando do seu controle a qualidade de saúde do relacionamento que você vai ter com seu filho, porque vai depender dele te perdoar e entender que você é uma pessoa falha e te ver com esse grau de humildade e empatia. E o seu filho vai ter que ser uma pessoa muito grandiosa de alma para fazer isso. E que bom que seja mesmo, que você crie ele para ser essa pessoa, que você constantemente passe esses valores, que você brilhe os seus olhos como pai quando você olha para ele. Porque esse é o direito adquirido de todo filho que nasce. É ter o seu pai ficar totalmente entusiasmado de estar na sua presença.